E olha só, irmãos, agora eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, nós vamos ler do verso 36 ao verso 42. Mateus 26, do verso 36 ao 42, e eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E olha só o que diz a palavra de Deus. Em seguida, Jesus foi com eles, em seguida da ceia, da última ceia. Nós estamos aqui agora na sexta-feira da paixão, que para nós, no nosso calendário, começa na quinta-feira à noite, mas para eles já era sexta-feira. Então, em seguida, a última ceia, Jesus foi com eles, com os seus discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, começou a sentir-se como, irmãos, tomado de tristeza e de angústia, tomado de uma tristeza imensa, de uma angústia imensa. Então Jesus disse para Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte. Não é só uma tristeza, mas é como, irmãos? Profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, prostrado, dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E ele disse então a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ler juntos o verso 22? Vamos ler todos juntos? Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: amém, irmãos? Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Olha só, irmãos, nesse texto, e o que eu queria destacar para a gente pensar um pouquinho hoje de manhã, nesse texto, Jesus traz à tona a questão do que é possível e do que não é possível para Deus. Curioso, né? Há alguma coisa impossível para Deus? Será que há alguma coisa impossível para Deus? Mas é curioso que nessa experiência de Jesus no Jardim das Oliveiras, Jesus traz à tona aqui justamente essa questão daquilo que é possível ou do que não é possível para Deus, porque no verso 39, quando Jesus ora, ele começa dizendo assim: meu Pai, se é possível, verso 39, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E no verso 42, ele volta a orar uma segunda vez, e o texto continua dizendo que ele ora de novo uma terceira vez, a mesma oração, mas no verso 42 ele diz o quê? Meu Pai, se não é possível que o Senhor afaste de mim esse cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Na teologia, um dos atributos de Deus que a gente diz na teologia é que Deus é onipotente. Deus é onipotente. Deus, a Bíblia usa a expressão que Deus é todo poderoso.
Veja aí Apocalipse 4:8, dá para abrir aí Apocalipse capítulo 4, verso 8. Apocalipse 4:8 diz assim: que os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando diante do trono de Deus. Esses seres proclamam o quê? Vamos ler juntos? Santo, Santo, Santo. Então, a Bíblia fala que Deus é todo-poderoso, e na teologia a gente chama esse atributo, essa qualidade de Deus de onipotência. Deus é onipotente, mas é curioso, preste atenção, que a mesma palavra de Deus revela que há algumas coisas que Deus não pode fazer. Não é curioso? Ele é todo-poderoso, mas há algumas coisas reveladas na palavra que Deus não pode fazer. Será que a palavra de Deus está em contradição? Se diz que Ele é todo poderoso e ao mesmo tempo diz que há algumas coisas que Ele não pode fazer, mas não há contradição na palavra. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é entender qual é o significado desse todo poder. Qual é o significado, entendeu? Qual é o significado dessa onipotência? O que é a onipotência ou todo poder de Deus? A onipotência, meus irmãos, não é o poder que Deus tem para fazer qualquer coisa. Onipotência não é isso. Não é o poder que Deus tem para fazer qualquer coisa. Onipotência, conforme a Escritura, é o poder que Deus tem de fazer qualquer coisa que esteja de acordo com sua santidade e perfeição. Amém, irmãos? Onipotência não é poder para fazer qualquer coisa. A onipotência de Deus é o poder que Deus tem para fazer qualquer coisa que esteja de acordo com o seu caráter santo e com a sua vontade santa. Deus não pode fazer nada que negue o seu caráter santo e a sua vontade santa. Amém? Se não, veja 2 Timóteo 2,13. Eu vou pedir para abrir aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: se somos infiéis, ele permanece fiel. Vamos ler juntos a última frase? Pois de maneira nenhuma Deus pode negar a si mesmo. Deus não pode ir contra a sua essência justa, perfeita e santa. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus é todo poderoso e ao mesmo tempo vai dizer que Deus também tem coisas que Ele não pode fazer. Porque ser todo poderoso não é ter poder para fazer qualquer coisa, mas é ter poder para fazer qualquer coisa que esteja em harmonia com a sua vontade santa e com o seu caráter santo. E agora de manhã, pensando nisso, e esse é um tema muito importante, preste atenção, eu queria destacar 3 coisas que Deus não pode fazer conforme a Escritura. Ele é onipotente ou não? Sim. E Ele faz tudo conforme a sua santidade, o seu ser santo, porque Ele não pode negar a si mesmo. E a Bíblia revela que tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Hoje de manhã eu queria destacar 3 coisas que Deus não pode fazer. O Deus onipotente não pode fazer. Porque o seu caráter exige que Deus viva ou haja dessa maneira santa. Primeiro, Deus não pode mentir, amém? Deus é onipotente, mas Deus pode mentir?
não pode mentir. Vou pedir para abrir aí Tito, capítulo 1, verso 2. Olha o que diz a palavra de Deus em Tito, capítulo 1, verso 2. O apóstolo Paulo diz: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus, que o quê, irmãos? Que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. No livro de Hebreus está escrito que é impossível que Deus minta. Então Deus é todo poderoso. Mas Ele é todo poderoso para mentir? Não, Deus não pode mentir. Segunda coisa que Deus não pode fazer conforme a Escritura é que Deus não pode mudar. Deus não pode mudar. Vou pedir para abrir aí em Tiago, capítulo 1, verso 16. Tiago 1, verso 16. Vamos ler juntos esse texto? Toda boa dádiva, Tiago 1, 16. É isso, não se enganem, meus amados irmãos. 17. Vamos ler juntos? Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Deus não pode mudar, porque na sua perfeição Ele não pode mudar. Hebreus também, o livro de Hebreus nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que isso significa? Se Deus não pode mentir, a palavra dele é o quê? É verdadeira. A gente precisa prestar atenção. Se Deus não pode mentir, significa que a palavra, o que diz a palavra é verdade, a palavra de Deus é verdadeira. Irmãos, é verdade tanto as partes agradáveis como as partes que incomodam, as partes desconfortáveis, também tudo é verdade. Se Deus não pode mentir, a palavra de Deus é verdadeira. E se Deus não pode mudar, o que Ele disse continua valendo para hoje ou não? Se Deus não pode mudar, a palavra dele é verdadeira. E o tempo passa, o tempo voa, a Poupança Bamerindos já terminou, mas Deus continua o mesmo, amém, irmãos? Poupança Bamerindos já acabou, mas Deus continua o mesmo. E significa então que aquilo que Deus disse há 2000 anos atrás, se Deus não muda, vale hoje? A sociedade pode mudar, o mundo pode mudar, o ser humano pode mudar, e de fato os tempos e a sociedade e a cultura mudam, mas aquilo que Deus disse continua valendo, os princípios da palavra valem até para hoje e para sempre. É por isso que a palavra do Senhor permanece válida, diz a palavra, ela permanece válida para sempre. O apóstolo Pedro diz assim: porque toda a humanidade passa, tudo passa, é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, coisas que Deus não pode fazer, Deus não pode mentir, então a palavra dele é verdade. Deus não pode mudar na sua perfeição. Então o que ele disse continua valendo para hoje. E qual é a terceira coisa que a palavra de Deus diz que Deus não pode fazer, apesar dele ser todo poderoso? Deus não pode salvar ninguém a não ser através do seu Filho Jesus. Deus não pode salvar ninguém a não ser através do seu Filho Jesus. Isso vale para hoje? Vale. Quem nos diz isso é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse isso. E se Deus não pode mentir, isso é verdade. E se Deus não pode mudar, isso continua valendo para 2025, que dia? Não é 1º de abril, hoje é 6 de abril, né?
continua de 2025, continua valendo? Valendo. O que vale? Que Deus, Ele deseja salvar, amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque Deus deseja salvar o ser humano. Em Lucas capítulo 15, nós temos 3 parábolas que revelam como Deus procura o perdido. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, da moeda perdida, e como Deus busca e quer salvar. Mas Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele não pode salvar ninguém, a não ser através do seu Filho Jesus. Existe outro caminho de salvação a não ser Jesus? Muitas pessoas dizem que sim, mas a palavra de Deus está dizendo que não. Se não, veja João 14, vou pedir para abrir João 14, 6. Um texto muito conhecido, nas próprias palavras de Jesus, João 14, 6. Jesus respondeu: eu sou a verdade. Amém, irmãos? Jesus não diz, eu sou um caminho, ou um dos, ele diz, eu sou o caminho. A verdade é artigo definido singular, que está no texto grego. Eu sou não sou um dos. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que significa ninguém na língua grega? Ninguém significa ninguém. Olha que coisa profunda, irmãos. Que tem gente que quer distorcer a palavra, mas ninguém é ninguém. Vem ao Pai, senão por mim. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. O caminho que leva ao Pai é um só. Irmãos, pense o seguinte: se tivesse um outro caminho, pensa, se tivesse um outro caminho, por que Deus deixaria o Filho dele morrer de um modo tão doloroso e cruel? Se tivesse um outro caminho, Deus na verdade não seria amor, Deus seria um Deus cruel, porque Ele deixou o Filho dele morrer de um jeito tão doloroso, sem necessidade, se houvesse um outro caminho. Então, se houvesse um outro caminho, Jesus não precisava ter morrido. A morte de Jesus na cruz não era necessária se houvesse um outro caminho. Mas por que Deus amou de tal maneira o mundo e enviou o seu Filho para morrer? E por que o Filho de Deus voluntariamente e por amor se entregou? Por quê, irmãos? Porque não havia um outro modo de nós sermos salvos. E isso fica muito claro no texto que a gente começou o culto lendo, que é quando Jesus está no Getsêmani. Naquele texto fica muito claro, porque Jesus ali no Jardim das Oliveiras, ele ora, e ele fala assim: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E a segunda vez Jesus ora e diz assim: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Se é possível, tem um outro jeito. O que Jesus está mostrando aqui é que não era possível haver salvação para nós sem Jesus beber deste cálice. Porque se fosse possível, poderia ter passado. Mas por que Jesus bebeu? Jesus bebeu o cálice. Ele, ali no Getsêmani, começa esse sofrimento. O Evangelho de Lucas diz que Jesus orou, estava tão angustiado
e orou tão intensamente que ele começou a suar o quê? Sangue. O seu sangue começou a verter. E ele dizia: se é possível, e aí depois ele diz: se não é possível, que seja feita a tua vontade. Por quê? O que está sendo ensinado para nós aqui? É que não era possível haver salvação, de modo nenhum, sem Jesus beber deste cálice. Que cálice que é esse? Qual é esse cálice que Jesus está dizendo aqui? Se é possível, afasta de mim, passe de mim este cálice. Esse cálice, meus irmãos, tanto no Antigo Testamento e na Bíblia, ele geralmente, o cálice é um símbolo da ira de Deus e do juízo de Deus contra o pecado e a maldade dos homens. O cálice, que cálice é esse? É o cálice do juízo de Deus e da ira de Deus contra a perversidade dos homens e do pecado. É esse cálice do juízo de Deus. Se não, veja, vou pedir para abrir aí, por exemplo, tem muitos textos, tá? Mas só um Salmo 75, 8. Dá para abrir aí, Luísa? Salmo 75, verso 8. Olha o que diz o texto. Porque na mão do Senhor há o quê, irmãos? Um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. É o cálice do juízo de Deus. Está simbolizado aqui como Deus, ele tem esse cálice do juízo, da sua ira, e ele estende a sua mão, e ele diz assim para o ímpio: acabou o tempo da oportunidade, agora você vai ter que beber o cálice do juízo. E o ímpio pega e bebe, sofrendo o juízo, o justo juízo. Lembra que Deus é santo, o justo juízo de Deus. A mesma ideia aparece em muitos lugares da Bíblia, em muitos lugares, em que o ímpio que não se arrepende, ele beberá do cálice de Deus. Por exemplo, no Apocalipse, o Apocalipse fala várias vezes desse cálice da justiça e do juízo de Deus que vai ser executado. Apocalipse fala, e é muito curioso, o livro do Apocalipse, ele é dividido em 4 grupos de 7 coisas, 4 grupos, começa com as 7 igrejas, depois vai para os 7 selos, para as 7 trombetas, e aí quando o juízo vai ser executado, são os 7 cálices, as 7 taças desse juízo e dessa ira de Deus. Então, o que nós temos aqui? No Getsêmani acontecendo. Quando Jesus faz essa oração, o que nós temos aqui? É a revelação que não pode haver salvação se Jesus não beber desse cálice do juízo de Deus, ele não tomar o juízo de Deus para si, a ira de Deus para si. Não pode haver salvação sem Jesus. Deus é todo poderoso, mas tem coisas que Deus não pode fazer? Ele não pode mentir, ele não pode mudar, e ele não pode salvar ninguém, a não ser através de Jesus. Por quê? Porque aqui nos é revelado que Jesus ele tomou para si o cálice da ira de Deus. Ele disse: se não é possível, seja feita a tua vontade. A minha vontade, Pai, é fazer a tua, então que seja feita a tua. E para haver salvação, eu pego e tomo este cálice do juízo de Deus. Então, para mim, é muito curioso que na sexta-feira da paixão, naquela última noite que Jesus esteve com os seus discípulos, houve uma troca de cálices. Houve uma troca de cálices. Olha que coisa curiosa que a Bíblia ensina.
porque esse cálice da ira era de quem? Era meu. Eu merecia, por causa do meu pecado, da minha queda, da minha imperfeição, era eu quem merecia tomar desse cálice do juízo e da ira de Deus. Mas aí diz que Jesus, ele pega esse cálice que era meu e ele toma esse cálice para si. Mas no cenáculo, Jesus nos dá um cálice, que nós vamos celebrar hoje à noite, no culto da ceia do Senhor. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus pega o meu cálice e toma esse cálice para si, leva sobre si o meu juízo, e Jesus me dá o cálice dele, que é o cálice do perdão no seu sangue. E por isso, porque Jesus pegou o meu cálice para si, do juízo de Deus, é que hoje à noite eu posso vir aqui no culto e louvar a Deus, e posso tomar do cálice que Jesus me deu, que é o cálice do perdão dos meus pecados no seu sangue. Há uma troca de cálices, mas o que a Bíblia ensina é que tem coisas que Deus não pode fazer, e Deus não pode, preste atenção, Deus não pode salvar. Uma das coisas que Deus não pode fazer, Deus não pode salvar ninguém a não ser através do seu Filho Jesus. Não havia outro modo, outro caminho. Para encerrar, a pergunta é a seguinte: o que eu preciso fazer? Pastor, tem alguma coisa que eu preciso fazer para me tornar participante deste cálice que Jesus me dá do perdão? Tem alguma coisa que eu preciso fazer? E a palavra de Deus diz sim, tem algo que você precisa fazer para se tornar participante. Você precisa receber a graça do Senhor Jesus na sua vida. Você precisa receber Jesus na sua vida. Tem algo que eu preciso fazer? Sim. Preste atenção numa coisa, meus irmãos. Não existe nenhuma condição para Deus me oferecer o perdão que me salva. Amém? Não existe nenhuma condição para Deus nos oferecer o perdão, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nada podia impedir Deus de nos dar a oferta do perdão. Não existe nenhuma condição para Deus me oferecer o perdão, mas existe sim a condição para eu receber esse perdão. E qual é a condição? Eu preciso receber a Cristo na minha vida. Eu preciso me unir a Cristo. Jesus me oferece o cálice da graça, do perdão no seu sangue. Ele me oferece. Eu posso rejeitar ou não? Eu posso. Eu preciso receber. O que eu preciso fazer é receber a Cristo, receber a sua dádiva que Ele me dá. É isso que a palavra de Deus ensina. Se não, veja, Evangelho de João, capítulo 1. Vou pedir para abrir aí, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Verso 11 e 12. Diz assim: veio Jesus, está falando de Jesus, Jesus, veio para o que era seu, e os seus fizeram o quê? Não o receberam. Eu posso recusar. Os seus não o receberam. Verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, creem na sua palavra. Deus pode mentir? Não. Então o que ele diz é verdade? É.
E aí eu tomo uma decisão de dizer: eu creio nessa palavra, eu recebo a Jesus por meio da fé, no seu nome, na sua pessoa, no seu caráter. O que é fé, meu irmão? Fé é dar razão para Jesus. Fé é dizer: Jesus, eu dou razão para o Senhor. E o Senhor, na palavra, que é verdade, porque o Senhor não pode mentir, o Senhor disse que o único caminho para eu receber o perdão e a salvação é o Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu creio, eu hoje tomo a decisão de crer nessa palavra. Então, o que eu preciso fazer? Tem coisa que eu preciso fazer? Sim, eu preciso receber Jesus. Este cálice de Jesus que Ele me oferece. Ele diz assim: eu vou pegar o teu e eu te ofereço o meu. Vamos fazer essa troca? E você diz o quê? Sim, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me entrego a Ti. Eu digo para o Senhor: Senhor Jesus, eu quero Te receber como meu único e suficiente Senhor e Salvador na minha vida. Deus deseja nos salvar. Ele não pode mentir. Ele não pode mudar. Ele não pode salvar ninguém a não ser através de Jesus Cristo. E Ele nos deu. Ele fez a obra. Mas eu preciso o quê? Receber isso na minha vida. E aí eu queria perguntar para você hoje, você que está aqui, eu não sei se tem alguém assistindo de casa, mas eu queria perguntar para você: você já tomou essa decisão na sua vida? Você diz assim: hoje eu estou entendendo que não há outro modo, não há outro caminho, e eu quero receber a Jesus na minha vida. Você já tomou essa decisão na sua vida? Já fez esse clamor pela fé e disse: Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador? O que impede você? Se você não recebeu, me diz uma coisa: o que impede você de dar esse passo? O que impede você de entregar sua vida para o Senhor? É vergonha? É o preço que a gente tem que pagar? É as mudanças que eu sei que eu vou ter que fazer e eu não estou a fim de fazer? O que impede você de você dar esse passo de se entregar nos braços de Jesus e de dizer: Jesus, eu te aceito como meu, eu te recebo como meu Salvador? Nada impediu Jesus de morrer por você. Nada impediu Jesus de morrer por você. Mas o que é hoje, ou na tua vida, impediu você de entregar sua vida para Jesus? Pense nisso agora. Quero chamar os irmãos do louvor. Nós estamos encerrando o nosso culto. Quero chamar os irmãos do louvor, eles vão vir para cá, eles vão se preparar. Eles vão se preparar. Enquanto eles se preparam, sentados mesmo, fica sentadinho do jeito que você está. Queria convidar você, ou talvez você que está em casa, queria convidar você agora. Fecha os teus olhos um pouquinho, fecha os teus olhos um pouquinho. Abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus. E aqui na nossa igreja, você não precisa ter medo, aqui não tem pegadinha. Eu não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você levantar a mão, se expor, nada disso. O que eu quero pedir para você é que você agora, diante de Deus, responda essa pergunta: tem algo que me impede hoje de receber Jesus na minha vida? É só você
Você está diante do Senhor agora. É só você e Ele. Tem algo que impede você? E se tem, diga para Deus agora: Senhor, nada mais vai me impedir. E se você quiser receber Jesus na sua vida, é muito simples, porque o Evangelho é simples, basta clamar o nome de Jesus. Então, é você e Deus. Se você quiser agora diante de Deus fazer essa oração, fale assim agora com o Senhor. Fale: Senhor Deus, eu quero receber o Teu Filho Jesus como Salvador da minha vida. Hoje eu quero receber o Teu Filho Jesus como Salvador da minha vida, porque hoje eu entendi que o Senhor não pode mentir, que o Senhor não muda e o tempo passou e a verdade continua a mesma, de que não existe nenhum outro modo de nós sermos salvos a não ser através de Jesus Cristo. Eu entendi isso hoje, Pai, e por isso hoje eu oro pedindo: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração e vem ser o meu Salvador e Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Você fez essa oração, é entre você e Deus. Eu tenho certeza, meu irmão, que se você fez essa oração com o teu coração, Deus te ouviu. Deus te ouviu. E Jesus Cristo, Ele entrou na sua vida, Ele é o Senhor da tua história. Se você fez essa oração e você deseja conversar comigo, você pode, depois do culto, eu vou estar ali na frente e você diz assim: pastor, eu quero marcar, eu quero conversar com o Senhor, eu quero conversar com você. Senhor não, né? Eu quero conversar com você, pastor, porque eu tomei essa decisão e eu vou ter o maior prazer em conversar com você, explicar dúvidas e caminharmos juntos nessa caminhada. Se você fez essa oração e você quer conversar comigo, me procura e nós vamos conversar. Amém? Amém, irmãos? Jesus Cristo é o único caminho. Deus é todo poderoso? Tem coisas que Ele não pode fazer? E uma das coisas que Ele não pode fazer, Deus não pode salvar ninguém a não ser através do seu Filho. Guarde isso no teu coração. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar o nosso culto?